Você sabia que existem crenças que podem estar te impedindo de avançar? Que podem estar te impedindo, inclusive, de emagrecer? Mas vamos falar então hoje sobre o medo. E por que será que as pessoas sentem medo? Já parou para pensar? Eu vou falar algumas das possíveis causas para vocês. Algumas pessoas ficam humilhadas por não se sentirem perfeitas. E eventualmente por terem experimentado a ridicularização ou terem sido humilhados por alguma derrota, por muitas vezes o medo acaba paralisando essas pessoas. E elas sempre param no meio do caminho por conta do medo. Às vezes, mesmo antes de iniciar. O medo de falhar normalmente impede as pessoas de colocar todo o seu esforço numa situação, por exemplo, de emagrecimento. O medo impede e evita que essas pessoas vivam as suas vidas de maneira intensa, em todo o seu esplendor. O medo, de uma maneira geral, ele é importante, ele é natural. Mas o que não pode é te paralisar. E o medo pode te paralisar. E isso não é bom. O medo, ele é bom, ele é saudável quando ele é um conselheiro. Quando, por exemplo, ele te pede para checar algo por segurança. E ele é ruim quando te impede de fazer algo que é bom para você. Ele é ruim quando te aprisiona, quando te torna um carcereiro. E quando eu consigo identificar isso? Quando eu começo a dizer, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo isso. Na verdade, o que as pessoas têm é medo de fazer coisas diferentes. As pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem. Qualquer coisa diferente assusta as pessoas. Olha só, 85% da população mundial é de pessoas lideradas. É formada de pessoas que não têm nenhuma iniciativa no âmbito da liderança. Por isso as pessoas são manipuladas e manipuláveis. Dos 15% que sobram, são pessoas de diversas graduações de liderança, diversos tipos de líderes. E somente dos 3% dos 15% são líderes que fazem a diferença e mudam a história da humanidade. Mas 85% das pessoas são manipuladas pelo medo. Isso nós vemos todos os dias. Elas compram produtos por causa do medo, pois o medo hoje, ele é um grande motivador. É o que determina para que as pessoas não consigam aquilo que elas querem. O medo vem por conta do que é desconhecido, do que é diferente. Então você precisa tornar as coisas diferentes em conhecidas? Mas que coisas? A começar por você se conhecer. Quando você se conhece, você se acha merecedor. Quando você se conhece, você tem coragem, você se acha capaz. Você começa a acreditar que é possível. Mas fique tranquilo, todos temos medo de algo. Alguns medos, inclusive, vêm desde pequeno, como medo de aranha. Outras vezes, nós vamos desenvolvendo aos poucos, através dos nossos conhecimentos e através das nossas experiências, como o medo de fracassar. Essa emoção é uma adaptação psicológica que experimentamos desde o início da evolução. E em grande medida serviu para que o ser humano avançasse e progredisse. O medo pode ser um importante obstáculo para o nosso crescimento e para que nós possamos seguir adiante. Também nós precisamos e devemos enfrentá-lo. O medo, ele pode ser um grande obstáculo para o nosso crescimento. E para seguir adiante é muito importante que nós possamos conhecê-lo e enfrentá-lo. Porque quando nós permitimos que o medo nos detenha, podemos ficar paralisados durante muito tempo. E sem querer, deixamos escapar pelas nossas mãos os nossos objetivos. Então, é preciso amadurecer. Amadureça. Em geral, as pessoas têm medo porque querem agradar todo mundo. E isso não dá. Um dos maiores líderes que já existiu, que já se tem notícia, que foi Jesus Cristo, ele não conseguiu. Quem sou eu e você para conseguirmos agradar todo mundo? Então avance. Ninguém aprende nada com elogios.
Agora, a gente precisa identificar também o medo racional do medo irracional. O medo racional é o que surge de um feito ou uma situação que está realmente colocando em perigo. Um exemplo disso pode ser nos depararmos na estrada com uma tempestade de neve. Vai existir o medo dessa tempestade. Em contrapartida, o medo irracional é aquele que nasce de alguma situação ou de algum objeto que não vai nos trazer prejuízo, como é o caso da escuridão, por exemplo. E quando nós identificamos qual o tipo de medo que está nos afligindo, é muito mais fácil de nós enxergarmos a solução. Por exemplo, o medo racional, ele pode nos ajudar a sair de uma situação que pode nos prejudicar. Já o medo irracional, ele pode nos paralisar e até mesmo nos impedir de avançarmos, sem que realmente exista uma causa real. Então, prepare-se para o momento que o medo ataca. Porque se você sabe que está, ou pelo menos suspeita que vai estar numa situação de medo, é importante que você se prepare para enfrentá-lo. Porque o medo racional, ele pode ser combatido com algumas situações e com algumas medidas de precaução, enquanto que o medo irracional requer uma análise ou uma introspecção mais profunda, já que pode até mesmo se tratar de uma fobia ou de algum transtorno psicológico. E se é esse o caso, muitas vezes precisa de ajuda de um especialista. Então pense no que realmente está gerando este medo, este temor. Pense nas ocasiões em que você sente medo. Lembre-se das situações que você teve que enfrentar o medo e lembre-se dos resultados, do que você teve que enfrentar e qual foi o resultado. Então enfrente a situação que lhe causa medo. Se o seu medo for um medo racional, como o de estar dirigindo diante de uma tempestade, bastará tomar algumas medidas de precaução. E se um dia você se encontrar nesta situação e tiver se informado sobre como fazer, o que fazer nessa situação, terá a possibilidade de enfrentar e sair dela sem problemas. Já se o seu medo for irracional, como por exemplo a escuridão, se coloque à prova desse seu medo. Se coloque à prova desta situação. Pode iniciar com algo menor, como ficar em um quarto escuro por alguns minutos, e você vai se acostumando, vai repetindo, até superar este medo. Agora lembre-se que esse tipo de técnica é sempre importante estar supervisionado com algum profissional da saúde. Eu, por exemplo, era uma pessoa que tinha muito medo da escuridão. E eu fui fazendo esse exercício comigo mesmo. Então, quero te ensinar alguns exercícios que eu ensino os meus alunos para combater o medo, que vão te ajudar a identificar, inclusive, qual medo te prejudica. Porque enfrentar o medo e derrotá-lo só depende de você. Porque todos temos medo. E é importante nós aprendermos a enfrentá-los e a utilizá-los ao nosso favor. Então eu quero que você pegue papel e caneta, se você ainda não pegou. Lembre-se, para minhas aulas sempre tem que vir de papel e caneta. Pegue um papel e caneta, sabe esses post-it? Eu quero que você escreva essa frase e coloque em vários lugares que você consiga enxergar, identificar e ler. Eu quero que você coloque em locais que você veja com frequência. Escreva a seguinte frase: o fracasso é uma possibilidade, mas o medo é uma escolha minha. Alimente a sua mente com essa frase sempre que você estiver diante dela, ok? Agora eu quero te dar algumas dicas práticas de como se livrar do medo e começar a emagrecer. Primeiro, ter a consciência do porquê você quer emagrecer. O quanto isso é importante para você. Você vai ter mais disposição para brincar com seus filhos, mais disposição para namorar com seu marido, mais energia e disposição para as coisas do dia a dia, para os afazeres do dia a dia, usar aquele vestido, aquele biquíni, voltar a usar um biquíni na praia, subir uma escada de maneira tranquila, sem depois ter que ficar muito ofegante. Seja o que for, identifique por que é importante para você emagrecer. E não continue adiando o seu sonho. Quantas vezes você já falou, semana que vem eu começo, segunda eu começo, terça eu começo, e passa e você não começa nada. E por que eu estou dizendo isso? Porque assim como nós treinamos o nosso corpo na academia, nós precisamos também treinar a nossa mentalidade. Identificar e superar
e vencer os medos que estão te impedindo de emagrecer. Agora você deve estar pensando, o que o medo tem a ver com o meu porquê do emagrecimento? Acredite, uma excelente arma para combater os seus medos é você ter na sua mente o porquê, o real desejo, o real motivo por que você quer emagrecer. Aí você vai combater qualquer medo que venha na sua mente, seja ele racional ou irracional. Gostou dessa videoaula? Então compartilhe com os seus amigos, envie para mais pessoas, aquela pessoa que você sabe que tem medo de tudo, envie, marque os amigos aqui e nos vemos na próxima aula.